Na primeira carta a Timóteo, nós encontramos os avisos do Espírito Santo para os nossos dias. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nestes versículos nós encontramos os avisos do Espírito para os nossos dias. O primeiro aviso é sobre a separação da fé verdadeira e real. O mundo se encherá de religião para receber o anticristo, pois a religião falsa vai recebê-lo sem perceber. Nós precisamos estar atentos para estes avisos, pois a separação da fé significa obediência a espíritos enganadores. Você já meditou sobre espíritos enganadores? Você meditou sobre doutrinas ou ensinos de demônios? Necessitamos da luz do mundo. Se o Espírito de Jesus Cristo não nos iluminar, não teremos discernimento sobre estas coisas. Seguiremos igrejas e religiões, líderes e homens com consciência cauterizada. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Hipocrisia dos que falam mentiras. Um exemplo de uma mentira a respeito do reino e do evangelho de Jesus Cristo em nossa própria cidade, em nosso próprio lugar. Jesus diz no evangelho que a casa dividida não subsistirá, cairá por si mesmo. Hoje as igrejas estão divididas e cada uma faz o evangelho segundo os seus próprios ensinamentos e doutrinas. Quem tem discernimento a respeito dessa divisão? Quem se importa com a palavra de Jesus no evangelho? Recordamos que a primeira divisão que houve foi quando o adversário de Deus se levantou e estabeleceu seu próprio reino. Ele apresentou seus reinos a Jesus quando Jesus foi tentado no deserto. Portanto, nós precisamos de perceber que há homens ensinando mentiras e falando mentiras para os crentes. Mas que crentes se importam se estão ouvindo a verdade ou se estão seguindo mentira? Na realidade, poucos querem confrontar o que está escrito, o que foi dito por Jesus e ensinado pelos apóstolos e aquilo que ouvem. Preferem fazer as suas igrejas segundo os seus próprios pensamentos e segundo as suas próprias escolhas. Quantos podem escolher onde estar, onde se reunir? E não vão à verdade e não perguntam ao cabeça da igreja, que é Cristo. Assim, serão vítimas de homens que falam mentiras, de pessoas que têm mente cauterizada ou consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma pessoa que fala e não tem sentimento de que está mentindo. E nem até mesmo percebe que está na mentira. A cauterização significa uma falta de sensibilidade para com o Espírito Santo, para com a verdade e a realidade espiritual. Portanto,
precisamos de abrir as Escrituras. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4 e veja os avisos do Espírito a respeito de obediência a espíritos enganadores, a respeito de aprender ensinos de demônios, a respeito de homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Há alguns que proíbem o casamento, há outros que proíbem comer certas coisas. Jesus diz que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai do homem, ou o que sai da boca, é o que o contamina. Pois do coração do homem é que vêm os pensamentos de mentira, o adultério, a incredulidade. Precisamos nos voltar à palavra e percebermos que o Espírito de verdade veio habitar em nós, para nos disciplinar, nos ensinar e nos corrigir em todas as coisas. Se a luz for tirada, ninguém pode ver coisas espirituais. Assim, os crentes se moverão nas trevas e não saberão onde estão, nem compreenderão o que é estar em Cristo. O que é o reino de Deus ou o reino do céu? Não compreenderão o que é ser guiado pelo Espírito, como está escrito em Romanos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são disciplinados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são iluminados. Assim, nós estamos diante da palavra da verdade. Vá e leia você mesmo os avisos do Espírito para os nossos dias. Que a graça e o amor de Jesus Cristo encha todos os corações, que possamos nos dar por avisados. Bendito que vem no nome de Jesus. Amém.